Olá, pessoal. Como vão? Estamos aqui de volta com o nosso programa Saber Direito. Nosso curso aqui, Direito Civil Constitucional, estamos tratando. Não é? Nossa aula de hoje, nós vamos tratar de direito obrigacional. Modernos conceitos e deveres laterais do direito obrigacional, mas é claro, tratando dos elementos constitutivos das obrigações e tratando de uma teoria geral do inadimplemento. Na nossa última aula, nós tratamos ainda de parte geral, defeitos do negócio jurídico, e hoje de direito das obrigações. Mas antes, vamos lembrar aí o e-mail aqui do programa, saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. Mandem aí as dúvidas, as sugestões, né? Que certamente elas serão encaminhadas, as dúvidas serão encaminhadas. Tá ok, gente? Então vamos lá. Trataremos então do direito obrigacional, né? Do direito das obrigações. Primeiro ponto que nós vamos tratar aí dentro do direito das obrigações são os elementos constitutivos das obrigações. Os elementos constitutivos de toda e qualquer obrigação são três: o elemento objetivo, o elemento subjetivo e o vínculo jurídico. O elemento objetivo de toda e qualquer obrigação é o objeto obrigacional e o objeto prestacional. Ele se subdivide em elemento objetivo obrigacional e prestacional. O elemento objetivo obrigacional será sempre ou dar, ou fazer, ou não fazer algo. O elemento objetivo prestacional, por sua vez, será o que se dá, o que se faz, ou o que não se faz. Então, se eu assumo a obrigação de entregar o relógio para o José, pegar o relógio e entregar para o José, isso é uma obrigação de dar coisa certa. Qual coisa certa? O relógio. Tá claro? Se eu assumir a obrigação de dar o relógio, de entregar o relógio, nós temos aí, como elemento objetivo obrigacional, o dar. Elemento objetivo prestacional, o próprio relógio, a prestação, o que se dá. Tá claro? Então, elemento objetivo da obrigação é dar o relógio. Além do elemento objetivo, a obrigação conta também com o elemento subjetivo, que também é constitutivo da obrigação. O elemento subjetivo de uma obrigação se subdivide em credor e devedor. O credor, ou accipiens, é aquele titular do direito obrigacional. É aquele sujeito que tem o direito de exigir um comportamento do devedor. O devedor, sujeito passivo, ou solvens, é aquele que tem o dever de cumprir aquela prestação, de dar, de fazer ou de não fazer. Então, o primeiro elemento é o elemento objetivo, que pode ser objeto obrigacional ou prestacional. O segundo elemento é o elemento subjetivo, credor e devedor. E o terceiro elemento, o vínculo jurídico. O vínculo jurídico se subdivide em débito e responsabilidade. O vínculo jurídico de toda e qualquer obrigação se subdivide em débito e responsabilidade. O débito é a ligação entre o credor e o devedor, o liame entre o credor e o devedor. Este é o débito, a ligação que o credor tem com o devedor. E a responsabilidade? A responsabilidade é o direito subjetivo que tem o credor de exigir certo e determinado comportamento do devedor. Então, o débito é a ligação entre credor e devedor. A responsabilidade consiste no direito subjetivo que tem o credor de exigir certo e determinado comportamento do devedor. Tá ok? Então, a responsabilidade repousa neste direito subjetivo que o credor tem de exigir um comportamento do devedor. Elementos constitutivos de quais obrigações? Obrigação trabalhista, obrigação empresarial, obrigação civil, obrigação consumerista. Qualquer obrigação tem estes três elementos constitutivos. O objetivo, o subjetivo e o vínculo jurídico. Tá claro, gente? Com base nesta situação, vamos analisar aí o que a gente pode chamar de uma teoria geral do inadimplemento. Para depois a gente tratar de deveres laterais, da obrigação como um processo, seu desenvolvimento. Tá claro? Então, uma teoria geral do inadimplemento. Nós vamos tomar aqui para nós o termo inadimplemento da maneira mais ampla possível. Nós vamos tomar como inadimplemento toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação em que o sujeito fica devendo para o outro. Então, imaginem lá que o José estava vindo calmamente com o seu veículo,
né? O João estava parado no farol, o José veio e tumba, bateu na traseira do João. Ora, isso gera um dever de indenizar. Né? O José, que bateu na traseira do veículo do João, que estava parado ali, aguardando o trânsito fluir, enfim, porque o farol estava fechado, né? E aí ele ficou aguardando, e o José veio e bateu na sua traseira, tem o dever de indenizar o João, que estava no carro da frente, né? Que estava em regular direito, ele estava lá parado, porque o trânsito não estava fluindo. Tá claro? E batendo na traseira do sujeito que estava à sua frente, o João vai ter o dever de indenizar o José. Isso é inadimplemento. Esse inadimplemento pode ser, ó, já aviso, nós vamos traçar aqui 4 classificações de inadimplemento. Tudo bem? As 2 primeiras que nós vamos tratar em apartado. As 2 primeiras. O inadimplemento pode ser, primeiro, inadimplemento culposo. Em que situação o inadimplemento é culposo? Regra, gente. Sempre o inadimplemento é culposo. Tá claro? Essa é a regra. O inadimplemento será culposo. O inadimplemento só não será culposo quando houver alguma situação excepcional que exclua a culpa. Então a regra é que o inadimplemento é culposo. E o inadimplemento que não é culposo é o quê? O inadimplemento que não é culposo é não culposo. Muito cuidado, não existe inadimplemento doloso. O dolo, lá no direito penal, é um atributo adjetivo da conduta. A conduta foi dolosa, foi culposa, né? Homicídio doloso. O sujeito chegou lá, teve a vontade de matar, deu 10 tiros no outro. Isso é um homicídio doloso, não é? Porque ele teve a intenção de matar. Não é isso? Homicídio culposo. O sujeito, sem querer, perdeu a direção do veículo e acabou atropelando alguém e essa pessoa acabou falecendo. Isso é um homicídio culposo, porque não teve a intenção de matar. Tudo bem? Agora, aqui no direito civil, dolo não é atributo adjetivo de conduta. No direito civil, o dolo é o quê? Um vício de consentimento. Nós acabamos de falar dele na nossa aula passada. Né? Vocês lembram? Nossa aula anterior, que nós tratamos de defeitos do negócio jurídico, a gente tratava do quê? Dentro dos defeitos do negócio jurídico, a anulabilidade, né? E dentro da anulabilidade, as possibilidades de anulabilidade, né? Que seria incapacidade relativa e vícios de consentimento e vício social de fraude contra credores. Dentro dos vícios de consentimento, nós tínhamos erro, dolo, coação em estado de perigo e lesão. Né? Então, o dolo aqui no direito civil não é atributo adjetivo de conduta, é um instituto jurídico próprio. É um vício de consentimento, tá claro, gente? E é isso que a gente tem de ter em mente. O inadimplemento, portanto, ou ele é culposo, ou ele é não culposo. Inadimplemento não culposo, tá claro? Inadimplemento culposo. Em que situações o inadimplemento é culposo, gente? Inadimplemento é culposo sempre. Esta é a regra. O inadimplemento será culposo, em regra. Por exceção, o inadimplemento pode ser um inadimplemento não culposo. E em que situações que o inadimplemento é um inadimplemento não culposo? Ora, ele é não culposo quando houver uma excludente de culpabilidade civil. Quais são as possíveis excludentes de culpabilidade civil? Caso fortuito ou força maior. Né? A parte aí, a distinção entre os dois institutos, caso fortuito e força maior, que a gente entende que não há nenhuma distinção, são sinonímias, tá? Se vocês pegarem aí os autores clássicos, como a professora Marilena Diniz, Silvio de Salvenosa, Carlos Roberto Gonçalves, né, eles vão dar informações sobre caso fortuito e força maior, cada um de uma maneira, né? E distintas entre elas, trocadas. Por quê? Porque simplesmente não há distinção. Né? O professor Agostinho Alvim, fundador da Faculdade Paulista de Direito da PUC, e autor do nosso Código Civil na parte de Direito das Obrigações, trata do tema dizendo do fortuito interno e fortuito externo. Ou seja, entendendo como sinonímias essas situações de caso fortuito e força maior. Então, o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês. Seja um evento humano que lhe impeça de cumprir a obrigação, seja um evento da natureza, se houver uma força maior do que a sua, que lhe impeça do cumprimento da obrigação, temos aí um inadimplemento não culposo. Então eu estou chegando para entregar lá para a Alcione o relógio que eu estou devendo a ela. Na hora que eu chego na porta do prédio que ela trabalha, do escritório para entregar, está tendo lá greve, piquete, motim, qualquer coisa, eu não consigo subir, eu não consigo entrar no prédio. Eu vou inadimplir? Vou, eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir entregar o relógio que eu estou devendo. Mas, sem sombra de dúvidas, isto é um inadimplemento não culposo. Da mesma maneira, se o que me impede de cumprir a obrigação é um furacão, um vendaval, um terremoto, um maremoto, um tsunami,
seja lá o que for, se a situação, né, que me impede do cumprimento da obrigação, uma situação de força humana ou de força da natureza, isso pouco importa. O que importa é que isto gera um inadimplemento não culposo. E qual é a substancial distinção entre o inadimplemento culposo e o inadimplemento não culposo? Ora, se o inadimplemento é culposo, o sujeito inadimplente, aquele que inadimpliu, deverá pagar a devolução dos valores pagos mais perdas e danos. Se o inadimplemento é culposo, ele paga a devolução de valores pagos mais perdas e danos. Ao passo que, se o inadimplemento é um inadimplemento não culposo, ele só devolve os valores que foram pagos. Então a diferença é substancial. Eu estou devendo ao José um certo e determinado boi. Ele comprou o boi, ele pagou pelo boi, tá claro? Na noite anterior à entrega, eu vou lá e dou 2 tiros na cabeça do boi. Que tipo de inadimplemento que é esse? Ora, é um inadimplemento culposo. Lembre-se, então, que essa situação de culpa absorve aquelas situações que são conhecidas em atributo adjetivo de conduta como dolo. Esse inadimplemento é culposo, não é doloso. Ele é culposo, porque não houve uma excludente de culpabilidade. Eu fui lá e dei 2, 3 tiros no boi e matei o boi. Eu vou inadimplir, eu não vou conseguir pagar, porque o que eu devo é o boi. E eu matei o boi. Esse inadimplemento é culposo. Mas pode ocorrer que o José venha buscar o boi amanhã e na noite anterior caia um raio na cabeça do boi e o boi morra. Nesse caso, o meu inadimplemento é não culposo. Qual é que é a diferença da primeira situação e da segunda para a segunda situação? Na primeira situação de inadimplemento culposo, eu vou ter de devolver o valor que o José me pagou pelo boi, mais perdas e danos. Na segunda situação, eu devolvo o valor que o José me pagou pelo boi e acabou a situação. Eu resolvi a obrigação com a devolução do valor que ele me pagou, porque o meu inadimplemento não foi culposo. Muito bem, essa teoria tradicional, já muito conhecida, do inadimplemento culposo ou não culposo. No entanto, há situações em que não se discute a culpa. Então, ó, estamos tratando de teoria geral do inadimplemento, tudo bem? Nós vamos fazer parênteses aí, ó. Espera um pouquinho. Inadimplemento culposo e não culposo. Olha lá, quais são os elementos constitutivos das obrigações? Vamos analisar os elementos constitutivos das obrigações? A gente acabou de falar. Elemento objetivo, elemento subjetivo e vínculo jurídico. Vamos dentro do vínculo jurídico. Dentro do vínculo jurídico. Dentro do vínculo jurídico nós temos o débito, que é a ligação entre o credor e o devedor, e a responsabilidade, que é o direito subjetivo que tem o credor de exigir certo e determinado comportamento do devedor. Então, débito e responsabilidade nós temos como elementos do vínculo jurídico. Tudo bem? Ótimo. Vamos imaginar que este débito possa ser traduzido como culpa. Então seria culpa e responsabilidade, não é? Então vamos imaginar aqui, só para ilustrar, vamos imaginar um exemplo. Eu estou jogando pôquer, pôquer, e perdi a aposta, eu perdi a minha casa. Eu apostei a minha casa e perdi a aposta, tudo bem? Se eu perdi esta aposta, pergunto aos senhores, o sujeito que ganhou a aposta vai poder cobrar essa aposta judicialmente? Olha, tem elemento objetivo aí? Tem elemento objetivo. Qual é que é o objeto? Dar a casa. Né? Tem elemento subjetivo? Tem o devedor aqui que apostou. Né? E tem elemento subjetivo de crédito? Tem o credor, o sujeito que ganhou a aposta. No vínculo jurídico, tem ligação entre o credor e o devedor? Tem. Mas não tem a responsabilidade. Vamos ver o artigo 814 do Código Civil. Pega aí em casa. Pega o artigo 814 do Código Civil para lembrar essa situação aí. Ó. Dívida de jogo. A dívida de jogo não obriga a pagamento, diz 814. Mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, se o perdente é menor, interdito, incapaz, enfim. Então percebam, o José ganhou de mim, lá no jogo de pôquer. Mas ele não pode cobrar, porque ela não me obriga a pagamento, não gera responsabilidade. Eu não tenho, o credor não tem direito subjetivo de exigir esse comportamento de mim. Mas se eu pago, eu não posso pedir de volta. Isso significa então que eu devo, mas não tenho a responsabilidade de pagar.